Sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Nutrição em Cast, o seu canal de podcast sobre nutrição, saúde da mulher e maternidade. Estamos aqui no YouTube e também no Spotify. Eu sou Cláudia Banducchi, sou nutricionista e o tema de hoje foi super pedido, super solicitado pelas nossas redes sociais, que é fertilidade. E aí, por que essa mulher não engravida? Se você está passando por isso, se você está querendo iniciar essas tentativas para a sua maternidade, fique aqui, esteja conosco, porque esse programa foi feito para você. E para isso, eu estou recebendo essa querida médica ginecologista que trabalha com fertilidade e reprodução humana, a doutora Cecília Ortega. Doutora, seja muito bem-vinda ao Nutrição em Cast. Eu estou muito feliz em recebê-la aqui hoje. Obrigada. Eu que estou feliz pelo convite. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Bom, vamos já começar com a pergunta que não quer calar, doutora Cecília. Por que essa mulher não consegue engravidar? E agora? Nos ajude, vamos lá. Vamos lá. Você começou com ela não engravida, né? Ela não engravida. Eu acho importante a gente pegar esse ponto e levantar uma atenção, porque esse paradigma ele é muito presente na cultura, né? Na nossa cultura, que a mulher não está engravidando. Uhum. Né? Então, a primeira pessoa que a gente olha, né? A primeira pessoa que a gente dá a importância é a mulher. Só que a gente esquece que a gente precisa de um segundo aí, né? De uma segunda pessoa, que é o parceiro, né? Que é o marido, o companheiro. E aí, tudo bem que é ela que fisicamente vai engravidar de fato, né? Que vai gestar. Mas para ela engravidar, ela precisa ali do parceiro e do companheiro. Então, a gente está falando de duas pessoas. E a gente tem que entender o porquê que essas duas pessoas, porque o casal não está engravidando, né? Avaliar tanto questões femininas quanto questões masculinas e entender o que está acontecendo para esse casal não conseguir engravidar. Porque por muito tempo, tantas mulheres carregam essa culpa, né? Por tantos anos. E aí, depois de tantos anos de tentativas e tudo mais, aí que vão falar, deixa eu pesquisar para ver se o seu marido tem alguma coisa. Mas aí já se passaram 5, 7, 10 anos, né, doutora? Sim, é muito comum ela já chegar no consultório, né? Então, chega ela, só ela, ou mesmo ela e o marido. E a primeira palavra fala assim, eu posso ajudar vocês, né? E a primeira coisa é assim, eu não estou engravidando. Uhum. Eu falo, olha, calma. Vocês não estão engravidando, né? Então, vamos entender o que está acontecendo com vocês dois, né? Então, é muito comum falar assim, eu sempre fiz meus exames, minha rotina ginecológica, sempre deu tudo normal, doutor, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei assim, ótimo, né? Então, são duas coisas. Então, só você fez acompanhamento, né? O marido em nenhum momento fez nenhum tipo de exame, de investigação, e só exames de rotina ginecológica também não são capazes de identificar nem fatores de infertilidade e nem fertilidade. Uhum. Porque muita gente confunde, né? Acho que só porque os exames de rotina estão normais, né? Que tá tudo bem com ela, que ela pode engravidar a qualquer momento, e na verdade não é isso. Né? Exames de rotina ginecológica são para prevenir doenças ginecológicas que não necessariamente estão relacionadas à fertilidade ou infertilidade. E o que é essa fertilidade, doutora? E o que de fato impacta na fertilidade? Então, vamos lá. Vamos estabelecer o que é infertilidade. Né? Tá. A infertilidade é quando o casal está tentando engravidar aí há mais de um ano e não consegue ter aí um bebê no colo. Né? Então, a gente tem um ponto de corte, né? Quando essa mulher ela tem 35 anos ou mais e ela está 6 meses tentando engravidar, então e não consegue, a gente tem que acender a luz de alerta. E quando essa mulher tem menos de 35 anos, um ano tentando engravidar e não consegue, aí a gente vai acender a luz de alerta. Quando a gente fala sobre esse corte de idade, tem um porquê, né? E tem um porquê a gente se preocupar mais com a mulher, né, do que o homem, apesar de ter fatores de infertilidade tanto para a mulher quanto para o homem. Por que 35 anos? Né? Porque a mulher ela tem um tempo biológico reprodutivo mais curto do que o homem. Então, a mulher nasce com todos os óvulos,
né? Ela já nasce quando ela está dentro da barriga da mãe, né? Nas primeiras semanas de gestação, os óvulos já estão todos produzidos ali dentro do que a gente chama de folículos. E só vai perdendo esses folículos, né? Independente do que faça, independente se tomou anticoncepcional ou não tomou, se engravidou ou não engravidou, se menstruou ou não menstruou, independente disso, as mulheres perdem óvulos todos os meses, né? E muitos óvulos. E aí, quando vai chegando perto aí dos 32, 35 anos, essa reserva ovariana, que a gente chama isso de reserva ovariana, vai caindo muito mais, né? Além de cair em quantidade, cai em qualidade. Porque, pense, já estão aí os óvulos há muito tempo, né? Então, por isso que a gente estabelece essa idade de 35 anos como a idade de alerta, né? E essa diferença de tentativa, se a mulher tem, de tempo de tentativa, se a mulher tem menos de 35 anos ou mais de 35 anos. Então, há uma importância, claro, quando a gente fala no preparo do corpo da mulher para essa gravidez, né? Sim. É importante o estilo de vida dessa mulher para esse preparo, para essa Sim. gestação, mas o fator idade é crucial. Exatamente. Não temos como lutar contra. Eu falo assim que ninguém idade. avisou para os nossos ovários, Mas né? a gente está tão jovem, né? Ninguém avisou que a gente tem que estudar, fazer faculdade, que a gente tem que se estabelecer profissionalmente, né? E aí que a gente vai começar a olhar, né, para o casamento de uma forma diferente e pensar em engravidar. Não dá tempo, né, da gente fazer tudo isso, muitas vezes antes dos 35, né? A idade mais fértil, né, em tese que seria ali entre os 25 e 28 anos. Isso ainda não houve nenhuma mutação, né? Isso ainda não houve nenhuma transformação, não de adaptação, né? Não teve uma adaptação ainda, uma evolução em termos de ovário ainda não teve. E você acha, doutora, que um casal, né, que está tentando a gente vai começar a tentar engravidar e tudo mais, independente do fator idade, tá? Você já acha importante, de fato, essas mulheres, esse casal, realizar alguns exames? Ou não? Você fala assim, não, vamos tentar, vamos ver se você consegue. Porque eu vejo que isso não é um protocolo fixo. Não né? Porque eu vejo que tem casais que procuram acompanhamento, né, médico, e aí o médico fala, olha, não vou pedir nenhum exame, vamos começar a tentar e tal, e depois a gente vê, né? E tem alguns que já falam, não, vamos fazer uma lista boa de exames, vamos conhecer um pouquinho como é que vocês estão. Qual que é a sua opinião, doutora? Vamos lá. A forma como a gente vem levando a vida, né, como as pessoas vêm levando a vida hoje em dia, não é a forma mais adequada, né, digamos assim. Então, em termos de estilo de vida, de atividade física, alimentação, né, a forma como nós estamos nutrindo e preparando o nosso corpo, não só para a gravidez, mas pensando também a longo prazo na vida, né? Quantas pessoas já pararam para pensar assim, como que eu quero estar daqui a 10 anos, né? Será que o que eu estou fazendo com o meu corpo hoje, como isso vai refletir daqui a 10 anos? Como vai ser minha velhice? Não pensa, né? Não para para pensar. Né? Então, é muito difícil uma mulher jovem parar para pensar assim, nossa, será que o que eu estou fazendo com o meu corpo hoje pode interferir na minha fertilidade? E sim, né? Então, quando esse casal ele vem para já querer se preparar, muitas vezes já querem... Já vão começar a tentar engravidar, né? Vai parar o método contraceptivo e vai começar a tentar engravidar. Assim, já está atrasado, né? Porque tinha que ter começado a pensar na saúde, né? Da fertilidade antes, desde sempre, né? Tudo que a gente faz pode interferir, né, nessa fertilidade. Então, eu acho que sim, a gente precisa minimamente entender se tem algumas deficiências nutricionais, né? Como que está o sono desse casal, como é que está a função metabólica desse casal, né? A maioria das pessoas está cansada, está desnutrida, né? Tá sedentária, tá super estressada, não dorme direito, né? Acha que dorme direito, fica mexendo no celular até pegar no sono, tem um sono conturbado. Então, assim, são muitas coisas que a gente pode ajustar e corrigir antes de partir para a gestação, e são coisas que, assim, a gente acha, nossa, mas né, são detalhes, mas são detalhes que podem interferir na fertilidade, e se somados, né, se já tem algum distúrbio, né, isso somado pode aumentar o risco de aborto, aumentar o risco de parto prematuro, né? Deixar aquela gestação um pouco mais complicada ou até mesmo dificultar esse casal engravidar. Então, a resposta é sim. Eu acho que vale a pena a gente investigar coisas. Lógico que
não exames profundos e invasivos, mas minimamente a gente preparar esse casal, tanto a mulher quanto o homem, para engravidar. Porque a gente vê um boom do exame antimoleriano, né? Eu vejo no consultório que isso assim, agora eu já estou começando a fazer, já vou fazer meu teste de antimoleriano, porque aí eu já vejo se eu tenho tempo para conseguir engravidar ou não. Vamos falar um pouquinho sobre esse teste, porque ele é bem, não vou falar polêmico, né? Mas as pessoas não sabendo interpretá-lo, já acaba achando que é um diagnóstico ali de infertilidade, né? Sim. Então, me fala quais seriam esses exames que esse casal precisaria fazer, que essa mulher precisaria fazer, e fala um pouquinho desse antimoleriano. Então, os exames básicos, né, para um casal que vai começar a tentar engravidar. Minimamente, o homem ele precisa de um espermograma. Gente, isso não vai estar em protocolo nenhum, tá? Mas isso é uma coisa que a gente vem discutindo. Se o homem, se o menino não tem um espermograma, uma base para você entender, você saber como era prévio, né? Como é que a gente vai saber se ele já tinha uma alteração ou não? Né? Eu vou deixar essa mulher ficar tentando engravidar aí 1 ano para depois eu virar pedir um espermograma e o espermograma vir com azospermia, né? Que a gente fala sem nenhum espermatozoide. Não faz o menor sentido, sendo que é um exame simples, né, de ser feito. Lógico, tem todas as questões masculinas envolvidas, né, de preconceito com o exame, mas em tese é um exame simples de ser feito. Por que não fazer um espermograma? Né? Por que não o menino, quando jovem, não fazer um espermograma para a gente ter uma base de como está esse espermograma, se tem alguma alteração ali ou não? Primeiro ponto, né? Exames para identificar se tem, lógico que a anamnese, né, a história do paciente é muito importante para a gente saber se tem alguma queixa relacionada à deficiência nutricional e os exames laboratoriais também para a gente poder fazer os ajustes necessários de uma forma mais segura. Né? E isso também cabe para a mulher. Né? Para a mulher, a gente também fica atento à questão dos hormônios tireoidianos, se não tem alterações de hormônios tireoidianos, que também podem prejudicar a gravidez, inclusive aumentam a taxa de aborto. Né? E partindo para o antimileriano, o famoso antimileriano, que é um hormônio produzido pelas células lá nos ovários. E esse hormônio, quando a gente dosa ele, a gente tem que ter uma intenção para dosar esse hormônio. Né? Então, vamos lá, uma mulher que não tem ainda uma perspectiva de querer engravidar. E ela quer saber como está a reserva ovariana dela, porque ela tem que ter na cabeça o que ela vai fazer com isso, com essa informação. E o médico também. Olha, então eu vou te pedir o seu hormônio antimileriano, porque você não quer engravidar agora, né? Você já está chegando aí perto dos 32, 35 anos, e você tem na sua cabeça a possibilidade de congelar. Isso é uma orientação clínica, né? De isso é uma orientação. Consulta de rotina, né? Sim. Do ginecologista, né? E essa é uma coisa que tem que ser perguntada ativamente, né? O ginecologista geral, cada vez mais, ele tem que se importar em perguntar para essa mulher qual é a perspectiva dela de engravidar. Porque hoje a gente tem alternativas, né? Como congelamento de óvulo. Olha, então eu ainda não tenho parceiro, ou eu tenho e a gente não pensa em engravidar agora, né? A gente quer postergar. Então, vamos ter escolha, ter escolha. Doutora? Ela poder, eu falo assim, quando a gente tem conhecimento, eles, né? A gente fala em ela, né? Ou quando, se ela não tem parceiro, ela, né, ter escolha. Sim. Então, se ela tem um conhecimento, quando qualquer pessoa tem um conhecimento em mão, ela pode decidir o que ela vai fazer com a vida dela, né? Então, o conhecimento liberta. Então, se a gente tem conhecimento a gente sabe qual que é o resultado desse antimileriano. Então, olha, tá dando um pouco baixo esse antimileriano, né? Quer congelar? Podemos congelar seus óvulos, né? Mas isso é para mulher que ainda não tem perspectiva. O antimileriano baixo mostra uma reserva baixa. Uma reserva baixa. Então, tá. Antimileriano, ele diz pra gente sobre reserva ovariana. Uma reserva baixa não significa que você não vai engravidar. Não vai engravidar. Então, não tem mulheres com antimileriano menor que um que engravidam espontaneamente. Não tem nem... Isso não é uma relação. Até porque a gente precisa de um óvulo só, né? Então, mesmo com uma reserva baixa, isso é bom a gente falar, né? Exatamente. Você só precisa de um, né? Para engravidar naturalmente. Agora, o que acontece muitas vezes é quando a gente tem uma mulher muito jovem, né? E que por algum motivo ela fez um antimileriano e está muito baixo esse antimileriano, dá pra gente levantar uma questão assim, nossa, mas por que tá tão baixa a sua reserva ovariana tão jovem, né?
tem história de falência ovariana precoce na família, né? Como se alguém tivesse entrado na menopausa muito antes do tempo, né? Será que tem outras doenças associadas? E aí a gente pode investigar, mas não que essa mulher não possa engravidar naquele momento naturalmente. Essa é uma questão. E eu acho que a gente precisa atualizar também no consultório, né, na nossa rotina, né, nas nossas consultas anuais, né, clinicamente falando com ginecologista, clínico geral, endócrino e tudo mais, para atualizar essa mulher para o século XXI, né? Atualizar essa mulher Sim. que uma mulher de 35 anos, ela está muitas vezes numa fase da vida profissional, numa fase da vida onde não se encaixa naquele momento E às vezes uma ela nem tá maternidade. pensando. Sim. Às vezes ela nem tá E pensando. anteriormente, uma mulher de 35 anos já tinha tido todos os filhos, Todos. né? Exatamente. E aí, a outra vertente do antimileriano, quando a gente está falando do casal que está tentando engravidar e não consegue, né? E aí a gente faz análise de antimileriano também para entender o quanto tempo a gente tem ali para poder manejar, né? Desenhar o tratamento que vai ser feito, ou um tratamento para eles poderem continuar tentando natural, ou algo mais avançado em termos de reprodução humana assistida, né? E também entender se eu vou para fertilização in vitro, o que significa um antimileriano baixo para o médico? Eu sei que eu vou ter dificuldades, né, na estimulação ovariana dessa paciente. Né? Eu vou ter dificuldade de conseguir óvulos em quantidade, né? E muitas vezes também uma qualidade reduzida desses óvulos. Então, dá clareza. Então, o antimileriano para FIV, ele nos dá a clareza do quanto a gente vai ter que estimular e o quanto pode ser complicado aquele tratamento. E essa baixa reserva ovariana, além do fator idade, você falou de fator genético? E endometriose. Endometriose. Então, algumas pacientes com endometriose, elas têm uma reserva uma ovariana diminuída, né? Principalmente quando a gente tem endometriomas, né? Que é a endometriose no ovário da mulher. E aí, pode reduzir, sim, a reserva ovariana dessa paciente. E voltando um pouquinho nesse fator idade, eu gravei um programa na segunda temporada falando sobre a maternidade após os 40 anos, né? E eu lembro que quando eu comecei a pensar em gravar o programa, eu falei, deixa eu pegar mais ou menos as minhas pacientes que já têm 40 para cima para convidá-las para participar, né? E aí, naquele dia, eu decidi fazer uma média. Puxei ali na planilha do Excel para fazer uma média de idade das minhas pacientes. E a média ficou 34 anos. E eu falei, uau! Eu não tinha noção de que, de fato, né, a média, ou seja, tinham menores, mas tinham mulheres bem mais velhas. Sim. Ou seja, a gente precisa, de fato, olhar para essas mulheres Sim. e atualizar alguns exames para que ela possa tomar decisões, para que ela possa se preparar, né? Exatamente. Para a gente conseguir ter sucesso nessa maternidade, se isso for a vontade deles. Dela. Isso também é uma coisa que vem mudando. Sim. Não é todo casal que quer ter filhos. Que quer ter filhos, né? E aí, doutora, quando a gente faz esses suscetivos negativos, né? Então, esses casais vão tentando, passam desse período, de fato, eles não conseguem engravidar e tudo fato. Quando é que a gente fecha um diagnóstico de que, esse casal é infértil? Então, a gente dá esse nome de infertilidade, né? Já com aquele período, né? Já. Já. A gente já fala que a gente tem uma infertilidade ali estabelecida. Okay. Então, tem infertilidade primária e infertilidade secundária. Então, a fertilidade primária é quando esse casal já passou desse período de 1 ano ou 6 meses, para mulher com mais de 35 anos, e não teve nenhum filho, né? E infertilidade secundária é quando eles já tiveram um filho, né, vão tentar outro filho e não conseguem, tá? Aí passa esse intervalo de 1 ano ou 6 meses e não conseguem. Então, isso é já estabelecido. O tempo. O tempo de tentativa já é um fator. A gente já define, já dá o diagnóstico de infertilidade. E aí a gente vai entender o porquê dessa infertilidade, né? E aí são várias causas de infertilidade, né? Esse casal que está tentando engravidar, uma das questões que eu levanto bastante no consultório, né? Quando, nós estamos tentando engravidar, viemos aqui para melhorar a alimentação, estilo de vida, nanã. Eu sempre pergunto, o que é tentar engravidar para vocês? Vamos tentar esclarecer isso, porque, doutora, às vezes eu percebo que os casais, eles estão tentando engravidar,
Mas assim, não faz uma tabelinha bem assistida, não sabe o dia que ovula, acha que ovula vários dias, acha que a fertilidade. E aí eu percebo que eu sempre falo: procure, busque, vamos tentar entender como é, porque senão vocês ficam tentando nos momentos, aí parece que essa tentativa de fato nem dá para ser considerada, né? Uma tentativa. Você não sente isso assim? Às vezes fala assim, olha, mas não tá, parece que tá tentando de verdade. Tá. O que acontece? O que é um casal tentante? Um O que ele casal tem que fazer? tentando engravidar, então eles estão tendo relações sexuais frequentes, né, sem nenhum uso de método contraceptivo. Ok. Mas, lembrando, relações sexuais frequentes. O que são relações frequentes, né? Não é uma vez na semana, é você ali ter pelo menos 3 vezes na semana relação sexual. Então, muitos casais não têm essa frequência. E pode parecer absurdo, mas não é, gente. Hoje, né, com o dia a dia, a correria, os dois trabalham, né? Trabalham fora muitas vezes, chega cansado. Muitas vezes o casal não tem relação sexual durante a semana. E só tem relação sexual no final de semana. Se a janela fértil dessa mulher foi durante a semana, Pronto. então pronto. Eles perderam aí a chance de conseguir engravidar, né? Então, esse casal ele precisa entender qual é a janela fértil, né? Qual que é o período fértil dessa mulher, qual que é a janela fértil. E aí, sim, a gente considerar que esse casal, de fato, né? Eles cumpriram aí os requisitos para dizer que eles estão tentando engravidar. E como é que a gente faz essa conta de janela fértil, dia que ovula? É bom a gente falar sobre isso. Porque senão a gente está tentando e está tentando errado, né? Sim. Então, vamos lá. Então, o período fértil, a gente considera esse período fértil, né, em torno de, começa 5 dias antes da ovulação dessa mulher, né? E ele pode durar até 2 dias após essa ovulação. Tudo bem, mas quando que eu vou saber quando que eu ovulei, né? Tem alguns pontos que a gente usa para poder avaliar a ovulação. O primeiro deles é a mulher saber qual que é a regularidade do ciclo menstrual dela. É um ciclo que vem a cada 28 dias, né? Então, do primeiro dia da menstruação até o primeiro dia da outra menstruação. Okay. É a cada 28? É a cada 30 dias? É a cada 32 dias, né? A mulher, ela tem que ter isso anotado. Por quê? A gente só vai entender quando foi a ovulação dela retrospectivo. Geralmente, a ovulação acontece 15 dias antes da menstruação. Tá. Então, se você não sabe quantos dias é o seu 28, ciclo, 72. você não consegue ter esse parâmetro, né? Se você já tem ali pelo menos 4 ciclos anotados, né? Você vai saber mais ou menos se você está ovulando no seu 12º dia do ciclo, se você está ovulando no seu 13º dia do ciclo, certo? Mas não só isso, a gente também pode usar, né, a presença daquele muco, clara de ovo. Então, quando começa a entrar no período fértil, que é nos dias que antecede a ovulação, a gente consegue observar aquele mucozinho, que é a secreção vaginal, que começa a ficar diferente, né? Ela começa a ficar mais clara de ovo mesmo. Mais densa. E uma consistência mais elástica, tá? E aí, ela tá no período fértil dela. Quando ela ovula, isso é importante, uma questão importante, que muitas mulheres usam a fita de LH, né? Que é o teste de ovulação. Que a gente compra na farmácia. Fala assim, comprar aquela fitinha, a fita de fertilidade, né? A gente fala fita de fertilidade. Fita de fertilidade. E aí, elas fazem o teste da fita e fica esperando dar o positivo na fita para poder começar a ter relação. Só que a verdade é que quando dá positivo na fita, é que ela vai ovular dali a 12 a 24 horas, né? E pode ser que não seja suficiente ter relação sexual só nesse período. O certo é começar pelo menos 2 dias antes da ovulação a ter relação sexual. Por isso que a gente tem que associar todos os pontos para identificar o dia provável da ovulação, né? E aí você otimizar as chances de gravidez. Por que a gente fala esses dias antes? Porque o espermatozoide ele pode sobreviver ali na trompa esperando o óvulo chegar por 3 a 5 dias. Só que o óvulo, né? Eu falo assim, que o homem pode esperar. O homem que tem que esperar a mulher, gente. Né, ele tem que estar lá antes da mulher chegar. A mulher não pode ficar esperando muito tempo, né? O óvulo, ele só espera 12 a 24 horas. Ele foi liberado. O espermatozoide não tá lá esperando ele. Tchau. Ele fala, até mês que vem. Até mês que vem. Não tenho tempo. Então, o importante seria esse espermatozoide já estar lá. Isso. Porque aí, no dia que a mulher ovula, sim, a chance é muito maior. É muito maior.
do que ele ser ovulado e ter que E olha ficar que coisa importante, a gente fica utilizando as fitinhas e, de fato, é uma prática que eu escuto bastante no consultório. Sim. Não, eu tô tendo relação quando tá positivo, Aí eu eu tô já tenho. É. Não, então, começa antes, né? Para não ter erro, né? Acabou a menstruação, já começa a ter relação sexual. Já começa. Dia sim, dia não, ou todos os dias. Também tem essa questão que, quando o casal começa muito, né, com afinco, todo não é dia, fácil. começa a ficar robotizado, né, o negócio, e aí tem que tentar equilibrar. E aí vem mais essa pressão, né? Vem mais essa frustração, né? Essa coisa, Sim. não, esse mês vai, né? Tivemos relação lá, dia sim, dia não, ou Sim. todos os dias, agora. E não necessariamente, mesmo com todas esses estímulos, isso vai acontecer, né, Não, doutora? porque as pessoas não sabem, que acham que é muito fácil engravidar, né? Aham. E, na verdade, não. A gente tem cerca de 25% de chance de engravidar por mês, né? Mesmo com todas essas estratégias. Mesmo com todas as estratégias. É baixo, gente. É 20 a baixo. 25 é baixo. É baixo. Mas depois de um ano, o percentual sobe. Vamos A pensar, maioria dos casais jovens, abaixo né, dos 35. abaixo dos 35, eles engravidam, né? 80% dos casais engravidam dentro de um ano. Aí já é um N significativo, né? Aí já dá pra ter Isso, esperança. já dá né? pra ter esperança. Então, assim, por isso, né, que a gente fala, tem que esperar também esse tempo, né? A gente pode ir investigando, fazer algumas coisas, assim, mais básicas, mas pra gente ficar preocupado, de fato, a gente tem que esperar esse tempo, né? E aí, daí, 15% desses 20% que não engravidaram ali dentro de um ano, que provavelmente vão precisar aí partir para um tratamento mais específico para conseguir engravidar. Porque a maioria vai engravidar. E aí, quando você fala que a fertilidade da mulher é diferente do homem, né? Porque você falou, as mulheres nascem com todos os seus óvulos já, né? E tudo Sim. mais. E como é que funciona para o homem? O homem, ele produz espermatozoide sempre, né? O homem sempre produz espermatozoide que vão se renovando aí por volta de 74 a 80 dias, tá? Então, a mulher é banco de óvulos e o homem, ele é fábrica, né, de espermatozoides. Ele começa a ter essa produção mais prejudicada mais tarde na vida, né? Por volta ali dos 45, Nossa, 50 já anos. dá uma esticada, né? né? Então, tem aí uma diferença grande em relação à fertilidade dos dois. Só que o que a gente vê, o que está acontecendo, é cada vez mais alterações precoces de espermograma, né? Porque, né, e os estudos mostram que isso pode estar muito relacionado ao estilo de vida mesmo, né? A alimentação, sedentarismo, a exposição aí aos disruptores endócrinos, né? Que interferem ativamente aí na produção dos espermatozoides. Então, a gente vê espermogramas cada vez piores, mesmo para homens jovens. Nesse programa que eu falei para você Assistam, gente, maternidade acima dos 40 anos, a gente estava com uma gestante de 45 anos, grávida, e ela fez 7 FIVs anteriores, sem sucesso. Quando ela mudou o estilo de vida dela, ela conseguiu engravidar. E assim, e aí o relato dela é assim, quase 10 anos de tentativas, até mais, né? Mas assim, quando ela falou, parou, 7 já deu, então eu vou parar e vou mudar. Mudou a alimentação, mudou o trabalho, começou a fazer atividade física, começou a dormir mais, e aí, quando ela conseguiu. O que eu costumo falar muito para as minhas pacientes é assim, quando a gente está nessa jornada de tentar engravidar, né, de tentantes, muitas vezes é uma oportunidade para a gente parar e olhar para a nossa vida e entender o que eu estou fazendo com a minha vida? Qual que é o rumo da minha vida, né? Tanto pessoal quanto profissional, né? O que será que eu posso ajustar? O que será que eu posso melhorar aqui, né? Porque é o corpo dizendo, olha, alguma coisa não está indo bem. Não tô pronto. Não tô bem. Não tem como deixar, né, um bebê se desenvolver aí. Então, o que será que a gente pode ajustar, né? Melhorar para esse ambiente aí, essa casinha, ela ficar mais confortável para um bebê poder se desenvolver. E a estimulação é muito diferente, né? Pensando de uma gestação natural e de uma FIV, né? Completamente diferente. Porque você está induzindo esse corpo a aceitar essa gestação. Como é que a gente... Porque essa mulher, ela toma vários hormônios, né? Toma. Então, a gente faz
aplicações hormonais, né, para estimular esse ovário a liberar a maior quantidade de óvulos possível, né? Quando a gente não está usando hormônio, método contraceptivo, né, pílula, então, naturalmente, o nosso ovário libera um óvulo só. Uhum. E pra gente, só que ele recruta um time de folículos, né? Cada folículo tem um óvulo dentro, só que só um desse time de folículos consegue liberar o óvulo, tá? O que a gente faz para FIV é pega esse time todo de folículos e dá medicação para todos eles conseguirem liberar juntos os óvulos. E aí... Aumentar a chance. Para aumentar a chance, né? E a gente usa hormônio de fato. Mas a questão da FIV não ser igual a uma gestação natural é assim... Primeiro, a gente está... existe um problema ali de fertilidade, né? Que pode ser só estilo de vida e tudo mais, mas de fato tem algo ali. E a gente vai usar a FIV como... para passar essa barreira. Então, tem uma barreira... Uhum. Então, a gente está passando essa barreira, a gente está pegando ali um atalho. Mas nem sempre o atalho é o melhor caminho, né? E nem sempre o atalho vai ser mais tranquilo, né? A gente pode ter complicações pegando esse atalho. E é isso que pode acontecer com a FIV. Por isso a gente fala assim, gestação por FIV não é uma gestação, a gente não considera como uma gestação natural. É uma gestação de mais alto risco. Tem mais risco de ter parto prematuro, né? Mais risco de ter pré-eclâmpsia, mais risco de outras complicações durante a gestação, porque é como se a gente está pegando um atalho que também não é tão seguro assim, em termos assim. O risco-benefício, para aquela mulher que precisa da FIV, o benefício, ele vai se sobressair ao risco. Mas o risco, ele existe ali de complicação. A gente está escolhendo, a gente está fazendo uma escolha, porque para chegar naquele objetivo, a gente teve que passar por cima disso, né? Por isso que assim, não é só, eu quero fazer FIV por fazer. Né? Então, ó... Eu vou fazer FIV porque é mais garantia de eu conseguir engravidar. E não é assim, né? Porque também, gente, a FIV não a gente tá falando de 100% de chance, né? De conseguir engravidar. A gente tá falando ali de 40, 50% de chance de conseguir ter o bebê no colo, né? Isso, chances cumulativas. O que é chance cumulativa? Fez o tratamento, né? A gente teve 6 embriões e depois de todas as tentativas de transferir todos os embriões, aí conseguiu engravidar, né? Então, a gente está falando de primeira transferência de embrião, você tem... Já é garantia. Não existe, né? A gente não está perto do 100%, está muito longe. Apesar da FIV ajudar muito, né? A gente ajuda muitos casais a engravidarem, né? Mas também não é um tratamento fácil, não é um tratamento simples. E a fertilização, ela precisa dessa mudança do estilo de vida? Precisa. Então, não temos escolha quando a gente fala em... Por que ela não engravida? Vamos falar de fertilidade. Independente da forma com que for ser conduzida esse bebê no colo, sim, é preciso ter uma mudança do estilo de vida. Eu não entendo. Já falaram para mim, meu médico, ele não acredita que isso interfere. Eu não entendo. Como, né? Eles não acreditam? Como, né? Como não acredita? É óbvio que um corpo que não está preparado, um corpo que está desnutrido... Gente, veja bem, a gente vai fazer, né, permitir, criar um ambiente para um ser humano se desenvolver ali dentro. Células vão precisar se multiplicar, e não só se multiplicar, elas precisam se diferenciar da maneira correta, né? Precisam de sinalizações muito específicas para formar um novo corpo humano, que é complexo, né? Gente, formar um cérebro, né? Quantos nutrientes a gente vai precisar? Não vai demandar, né? De uma mulher desnutrida. Uma mulher que está desnutrida, uma mulher que o metabolismo dela, ele não está funcionando da maneira correta, porque é uma mulher que está sedentária, né? Não tem como não ter influência sobre a saúde desse bebê, o desenvolvimento desse bebê. E é o que a gente vê na prática. Não, e a gente vê na prática, e assim, o que eu sempre levanto a bandeira estamos engravidando mais idosas, né? Porque a gente considera uma mulher acima de 35 anos já idosa para gerar uma vida. Então, vamos falar que grande parte das pacientes hoje em dia já estão muito próximos disso, se não na primeira gestação, na segunda, porque pode ser que ela engravide a primeira com 32, mas a segunda já vai estar lá perto, né? Sim.
E aí a gente tem que olhar e falar, tá, se a gente já está envelhecendo, se a gente já está com esse útero mais envelhecido e tudo mais, o estilo de vida, ele faz com que tudo funcione muito melhor. E estilo de vida não é só sair da obesidade, né? É Não, qualidade de sono, tudo. né? Eu pergunto para minha Funcionamento paciente, como é que é a intestinal. sua qualidade de sono? Ah, mas por que você quer saber por quantas horas eu durmo por noite, né? Você gosta do que você faz no trabalho? Olha que pergunta importante. Sim. Né? Você é realizada profissionalmente? Ou você vai para o trabalho e é um estresse? Por quê? O estresse materno é um dos principais problemas que a gente tem de intercorrência gestacional. Gente, uma coisa puxa a outra. Puxa! Então, você tá estressada, você fica cansada, você... aquela fadiga mental. E aí você vai começar a descontar na comida, porque você procura conforto em alguma coisa, né? E aí você fica cada vez mais cansado e você não tem mais ânimo para ir para academia, fazer atividade física, aí você não dorme bem, né? Aí o intestino começa a não funcionar direito, porque você também não tá se alimentando muito bem. Então, uma coisa puxa a outra, né? E aí você começa a ter descontrole metabólico, de imunológico, de microbiota, desbiose, tudo. Não, e nem vamos falar de cigarro e bebida alcoólica, né? Não, porque isso a nem gente vou já entrar tô- nesse nem ponto. vamos entrar porque senão eu vou ficar nervosa. Eu tô partindo do princípio que isso já está claro e está óbvio. Vamos deixar claro de que isso. Senão, não. Mas eu não tem nem tenho conversa. 2 atuais que fumam, grávidas. 2. Grávidas? Grávidas, 2. Desespero, né? Desespero. Eu nem Desesperador. entro nesse assunto, né? Toda vez que chega eu falo, bom, você já sabe minha opinião, né? Estamos ali conduzindo da melhor forma possível, mas o vício é algo triste, né? Destruidor, né? Mas Gente, seguimos as pessoas não têm noção do impacto. do impacto. A gestação é a oportunidade que a gente tem. Eu fico até arrepiado, que eu acho isso fantástico. A gestação é a oportunidade que a gente tem de entregar o bem mais valioso para o nosso filho, que é a saúde. Não é depois que ele nascer, né? É dentro da barriga a gente tá oferecendo todas as sinalizações, né? Para dizer, olha, venha com saúde. E se você está jogando substâncias ali que vão fazer uma sinalização, ao contrário. E essa criança ela pode ter mais chances de desenvolver doenças lá na frente. A gestação é uma fase de programação metabólica. Programação, exatamente. Uma programação metabólica. E é o que eu falo, por exemplo, as minhas gestantes que têm intercorrência, né? Uma diabetes não tratada, você coloca o seu filho aí que acabou de nascer com 8 vezes mais chance de um dia ser diabético. Obeso na infância. Aí depois você fala assim, nasceu. Nasceu de qualquer jeito, né? Mas assim, nem nasceu, já tem uma doença crônica ali para trabalhar lá na frente, que nem é responsabilidade dele. E a gente vê, né, a gestação ela é transgeracional, né? Você já vê famílias inteiras que têm câncer, né? Família inteira que infarta com 40 anos, família inteira que tem problema de colesterol, família inteira que tem problema de obesidade. Vocês acham que isso é... Vem da onde? Né? a minha família é assim. É assim. Mas aí, o que eu brinco com as minhas grávidas é, então, mas você tá com a bola do jogo. Sim. Você pode mudar tudo agora. Você pode fazer muito melhor. Você pode barrar um monte de problemas que já vieram. Sim. Porque a gente tem essa coisa de... É a sua gestação e as próximas gerações da sua família. Na sua gestação vai impactar, né? Você pode começar a fazer diferente. Você pode começar a, de fato, fazer diferente, né? E o que... eu acho que você também deve pegar a irresponsabilidade da mudança da alimentação. Ela vem muito nessa coisa de, depois que eu começar a engravidar, aí eu vou tomar. Esse é clássico, né? Gente, mas a gente tem que pensar, né? Essa gestação, ela é construída muito antes, né? A história dessa gestação, a gente constrói ela antes de engravidar. Esse óvulo que essa mulher vai usar nessa próxima... Gente... Quando eu falo que já tá atrasada, eu quero começar a engravidar, então eu falo assim, mês que vem, eu falo, tá atrasada, pra se preparar. Porque esse óvulo que você tá ovulando esse mês, ele começou a sofrer as ações, né, as interferências do ambiente que você tá expondo ele há 1 ano. Olha lá, era essa a resposta que eu queria que você me desse. Há 1 ano. Há 1 ano. Então, e aí você banalizar de que uma pré-concepção é bobeira, não é. Não é. Porque aí o que adianta você pensar no seu óvulo do mês que vem, ele sofreu todos esses impactos Sim. de estresse, de bebida alcoólica, de cigarro, de sedentarismo, de desnutrição.
E aí ele tem que estar bom, né? Pô, ele tem que não tá eu funcionando. Eu já tô um mês, já tem um mês que eu tô fazendo É o a imediatismo, dieta, né? É o né? imediatismo. É As difícil. pessoas têm dificuldade de olhar a longo prazo, né? Então é difícil você pensar que uma coisa que você está fazendo hoje, você vai colher o benefício disso a longo prazo. E às vezes você fala, olha, daqui a um ano, né, vamos pensar que tá legal para você pensar em engravidar, a pessoa acha, imagina, vou procurar outra médica, outra nutricionista, porque essa aqui, essa tá bem doutora na cabeça. Cecília não vai resolver meu problema. Não vai. Porque aí a gente delega. E, doutora, nos seus atendimentos, então veio esse casal, doutora, a gente não está conseguindo engravidar, faz os exames, ensina o que é semana fértil, o que é o dia que ovula e tudo mais. E mesmo assim, passou 6 meses, 1 ano lá de fatoridade. Quando ir para uma FIV? Quando estimular esse casal de que não, olha... Então, fechamos, vamos para uma FIV, como é que vai acontecer, como é que esse casal precisa, qual a informação que esse casal precisa ter? Não, se fosse fechadinho assim, tava Não ótimo. né? Não. Eu falei de um jeito bem colorido. É né? bem colorido. Primeiro, é complexa essa decisão e vai envolver muitos pontos para a gente avaliar, porque a gente está falando de 2 pessoas, né? Se é difícil estabelecer os famosos protocolos para uma pessoa, imagina quando a gente está envolvendo 2 pessoas, a interação entre 2 pessoas, né? Quando a gente vai decidir se está indo para a FIV ou não, né? Coisas assim óbvias que vão fazer a gente dizer para o casal, olha, no seu caso é só a fertilização in vitro. Então, obstrução de trompas, né? Então, vamos voltar um passo. O que eu preciso para gestação, né? Eu preciso de espermatozoides, né? E só o homem estar ejaculando não é um sinal que tá tudo bem, que tem espermatozoides ali, que isso é um outro fator de confusão, né? Eles falam, não, mas eu tenho ereção e ejaculo, então tá tudo certo, né? Não, a gente precisa saber como estão os espermatozoides ali, naquela ejaculação. Então, espermatozoides. Né? Essa mulher precisa estar ovulando. Então, em tese, mulheres que têm menstruações regulares, elas estão ovulando, então precisa de óvulo. A gente precisa de trompas livres, porque o encontro do óvulo com o espermatozoide vai acontecer nas trompas uterinas, né? E a gente precisa de uma cavidade uterina livre, né? Que não tenha mioma, né? Livre de pólipos grandes, eventuais problemas que podem acontecer nessa trompa, nesse útero, malformações. E a gente precisa de um endométrio receptivo para esse embrião, tá? Né? Um endométrio receptivo para esse embrião. E aí, a gente começa a entender que, bom, se eu tenho trompas obstruídas, esse encontro não vai acontecer, né? Então, fertilização in vitro já é uma indicação de fazer fertilização. E só vai descobrir isso a gente fazendo exames específicos, né? Não tem espermatozoides, né? Não tem espermatozoides, fez um espermograma, não tem espermatozoide ou muito poucos espermatozoides. Tentamos identificar a causa, né, dessa baixa produção, identificamos, mas também não é possível reverter. Então, fertilização in vitro vai ser a melhor opção. Né? Então, a gente vai fazendo essa avaliação do casal, juntando a história deles e aí entendendo qual é o melhor caminho para eles. E aí, esse casal que vai iniciar essa FIV, que vai começar a, de fato, partir para isso, você acha que eles têm toda essa a autonomia e a decisão, de fato, é deles, de fazer? De se vai fazer, sim. Se vai fazer ou não, sim, é deles, né? É deles. A gente vai indicar, né, o tratamento. Muitos podem não aceitar, né, a princípio. E isso é uma coisa que dói na gente como médico, né? A gente falar que tem indicação de fazer a fertilização, que seria o melhor caminho, né, para eles, apesar de todos os poréns e todas as questões. E muitas vezes esse casal, eles não procuram mais, eles desistem. Né? Eles desistem de engravidar por várias questões, né? Existem as questões pessoais, religiosas, né? Em relação à fertilização in vitro, né? E esses casais acabam que começam a perder mais tempo, né? Eles acreditam assim, não, a gente vai continuar tentando natural. E quando a gente tem condições óbvias, né? Por exemplo, não tenho espermatozoides ou não tenho trompas livres,
eles acabam se distanciando cada vez mais de realizar o sonho, né? Então, tentar enfrentar o diagnóstico, né? Ter consciência, procurar mais informação, né? Esse é o melhor caminho para esclarecer as coisas e conseguir chegar mais perto de realizar o sonho, né? Porque fingir que o problema não existe, ele não vai resolver. Fingir que ele não... e também a gente tem esse ponto de que vamos investigar, né? Tentou naturalmente, não investiga antes de partir para uma fertilização. Sim. Né? Essa Porque a gente vê tantos casais que têm o primeiro filho de fertilização e o segundo vem natural. 20% dos casais acontece isso. Não é incomum. E muitas vezes a gente não pode responder. Não consegue responder o porquê. E muitas vezes também o que acontece? Os casais chegam e a gente indica a FIV, e eu sempre sou muito claro, eu falo assim, com esses exames, não quer dizer que vocês não vão conseguir engravidar, né? Não quer dizer que que é impossível vocês engravidarem naturalmente. Mas diante do que a gente tem, diante do cenário, talvez o tempo para vocês conseguirem chegar até a gestação demore muito. Uhum. E talvez, por exemplo, se a gente tem um antimileriano muito baixo, talvez a gente não tenha muito tempo para esperar e talvez a gente perca a chance de você conseguir engravidar com seus próprios óvulos. Então, no seu caso, faz mais sentido, né, a gente ir para a fertilização in vitro. E muitas vezes a gente vai para a fertilização in vitro, eles engravidam, né, a primeira vez por gestação in vitro e depois eles engravidam espontâneo. Isso em 20% dos casos é possível de acontecer. E, doutora, quando a gente fala de infertilidade masculina, qual que é a relação da testosterona? Porque a gente já fez um curso junto, onde foi falado bastante sobre isso. E, de fato, naquela época eu não sabia. Vamos lá. Porque a testosterona é algo que temos bastante homens, né? Que fazem suplementação de testosterona. E qual que é a consequência disso na fertilidade? O que a gente precisa entender é assim, o homem, ele depende de testosterona para a produção de espermatozoides, tá? Mas de qual testosterona? Da própria testosterona. Então, o que eu costumo explicar? Se você está dando testosterona para o seu corpo, né? Se o homem está dando testosterona para o corpo dele, ele está dizendo assim, olha, já estou te dando testosterona, não precisa produzir. E o corpo, tá ótimo, não vou produzir. Só que se ele não produz testosterona própria, ele também não produz espermatozoides. Né? Ou vai ter essa redução da produção de espermatozoides. E aí vem a questão, né? Você não tem que... Se o homem tem uma testosterona baixa e isso está interferindo, a própria produção dele de testosterona está interferindo na produção de espermatozoides, a gente tem que usar artifícios para aumentar a própria produção dele de testosterona. Né? E aí, sim, ele vai melhorar a produção. Ele pode melhorar a produção de espermatozoides dele. Mas isso pode ser revertido? Se parar a suplementação? Tem casos que sim, casos que não? Tem casos que reverte, casos que não reverte, né? E outra questão é... Porque a testosterona para o homem dá um bem-estar muito grande, Isso. Né? Então, a gente a testosterona. Então, a gente tem que pensar, o que por que esse homem está querendo suplementar a testosterona? Ele está se sentindo cansado, ele está... para performance, né, esportiva. Por que ele está querendo suplementar a testosterona? E entender, será que não dá para melhorar a produção própria de testosterona? Será que, de fato, tem que dar a testosterona? Mas esse homem quer engravidar. Não, então, calma. Suplementar testosterona em si não é a primeira opção. Né? Não é uma opção viável. A gente vai ter que usar outros métodos para ele ter essa melhora. Inclusive, né, Cláudia? Vamos lá. Não é só o hormônio. Se o homem está cansado, se ele está fadigado, não está conseguindo ter performance, não é só um hormônio, né? A gente tem que considerar todo o resto. E por que ele está tendo que buscar esse estímulo dessa forma? Dessa forma, né? Aí a gente volta naquilo. Como é que tá o sono dele, como é que tá a alimentação, como é que tá Mas o tomar nível de testosterona é estresse. mais fácil, né? É mais simples. Aquela pílula mágica é sempre melhor, né? Eu falo assim, é muito mais fácil você pegar um comprimido, ir na cozinha pegar um copo de água para tomar um comprimido, do que você ter que se desgastar, né, para poder buscar a melhor, o seu bem-estar, né? Você tem que se planejar, você tem que ir para academia, você tem que planejar o que você vai comer. Gasta muito mais tempo, né? E é da mesma maneira quando a gente atende gestantes que elas falam, mas por que eu tenho que comer direito se eu já estou tomando todas as vitaminas? Ótimo. Não é, gente? Mas você já está suprindo tudo. Não preciso tudo da minha alimentação. Gente. Aí eu sempre falo, a suplementação potencializa.
A suplementação é a cereja do bolo. A gente pode, assim, dar, né, garantir níveis muito mais significativos com a suplementação. Mas se não tiver uma base de alimentação, a gente não sai dessa, né? Não sai. E eu vou plagiar aqui o professor Murilo Pereira, que ele fala assim, se você tá fazendo só suplementação e você não tá ajustando todo o resto, você só tá fazendo um cocô caro, né? Verdade. Porque é caro, né? E suplementar não é a barato. gente não tem essa estrutura de adequação. Você não tá absorvendo nada, né? De fato. Doutora, muito bom. Adorei recebê-la aqui. Acho que foi muito esclarecedor. Acho que a gente conseguiu mostrar para esses casais, né? Mostrar para essas mulheres, para esses homens, o quanto a gente precisa colocar tudo em equilíbrio para isso acontecer. Não adianta a gente deixar... As coisas não acontecem na nossa hora, as coisas não acontecem no nosso momento. Né? Utilizar dessa fase, às vezes, de pré-concepção para estruturar, colocar a casa em ordem, ajustar pontos importantes. Da vida, né? Da vida, né? Porque depois a criança vem, ela vai ser muito espelho do que a gente faz, né? E eu sempre brinco no consultório, ninguém cozinha, mas o que essa criança aí vai comer quando sair daí? Eu falo assim, mas eu não tenho tempo de ir pra academia, eu não tenho tempo de organizar minha alimentação. Eu falo, gente, mas então é que vai vir um bebê. Vocês vão ter que ter tempo para ele. Eu não sei se vocês já Como é passaram que entra uma maternidade, né? Como é que entra um bebê nessa rotina dessa casa? Isso tem que ser preparado antes também, né? Adorei. Obrigada pelo convite. Espero que tenha ajudado aí muitas futuras mamães, futuros papais. Né? O tema é muito amplo, né, Cláudia? A gente podia ficar aqui horas falando. Mas eu espero que tenha sido claro e que vocês aproveitem. Doutora, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Quer deixar algum telefone ou rede social? Telefone, minha cabeça é péssima, não vou lembrar o telefone. Mas deixa a rede social. Rede social. DRA Cecília com 2 L's, Ortega é o meu Instagram, tá? Acho que é esse, né, Lu? Pedir ajuda aí pra Lu. Então, se as pessoas quiserem encontrar a Cecília, o Instagram... DRA Cecília com 2 L's, Ortega, isso. E você trabalha com ginecologista... E reprodução humana. E reprodução humana, claro, com foco de fertilidade. Doutora Cecília vai vasculhar o que precisar, Exatamente. O que for necessário. Te investiga, faz todo o preparo, né? E mesmo se a indicação for FIV, eu falo assim, mesmo se for FIV, o primeiro passo não é a FIV. É isso, é isso. Esse é um caminho brilhante, né? Da gente, de fato, entender, antes de só banalizar a FIV como a única opção, né, doutora? Exatamente. Doutora, em forma de agradecimento, a gente tem um apoiador, que é a Nutrify. Então, aqui tem alguns mimos, colágenos, algumas vitaminas, whey protein. Adoramos. Eu também trouxe um mimo para você. Cecília. Eu vi... Cadê, Lu? Traz aqui pra mim. Eu vi... que das outras temporadas não tinha, e quando eu cheguei aqui já tinha as suas canecas lindas, mas muito mais lindas do que eu fiz. Eu fiz bem simples, mas eu espero que você goste. Obrigada! Ai, que coisa linda! Cecília, olha, gente. Fiz mais clean, mais delicados. As suas estão maravilhosas, mas você pode revezar aí quando você quiser. Obrigada, Cecília. Imagina. Só para agradecer o carinho. Imagina, obrigada. Você volte sempre. Eu acho que esse assunto, acho que você tem muita coisa para agregar aqui no Nutrição em Cast, então as portas estão sempre abertas, viu? Obrigada, adorei. E obrigada a você por ter ficado com a gente durante todo esse período. Esse tema foi muito pedido aqui, gente, então curta, compartilhe, encaminhe esse conteúdo para um número maior de pessoas. Estamos aqui no YouTube, também no Spotify. Eu quero agradecer a LB Filmes por toda essa estrutura. Vocês viram que o nosso layout aqui, né, o nosso cantinho mudou para essa 3ª temporada. Então, agradeço demais a LB Filmes. E siga a gente nas nossas redes sociais, tanto a minha como Nutrição e também aqui do Nutrição em Cast. E eu espero vocês para o próximo programa. Obrigada, gente. Até mais.